encontrando-se no espaço de controle. Voltou-se para Sarafim e pediu permissão para testar suas habilidades de combate. Serafim obedeceu à ordem. Depois disso, usaram 36 ataques combinados curtos em Serafim. Serafim, se movendo rapidamente, começou a desferir golpes aguçados à sua frente. Os guardas, surpresos, começaram a gritar que este robô se move como um ser humano. E é incrivelmente poderoso. Depois disso, fizeram um comentário: controlar um robô assim é pura diversão. O protagonista, olhando adiante, disse que as habilidades mais básicas de são Serafim suficientes para destruir qualquer oponente, em combate corpo a corpo e até hoje. Não havia nenhum robô no mundo capaz disso. Phoebe saltou do robô e gritou para Xing-Shan que este foi um presente de aniversário incrivelmente legal e que era a melhor coisa que ela já recebeu. O protagonista tirou o anel do dedo e disse que estava feliz por ela ter gostado. Depois disso, ele percebeu que o anel também era para ela. Com expressão confusa, ela viu Xintian colocar o anel no seu dedo e perguntou o que ele fazia. Nesse instante, ela se perguntou confusa se ele realmente quisesse proposá-la. Seu rosto tornou-se vermelho e inspirou profundamente. Ela se perguntou como poderia recusá-lo. Depois disso, com uma expressão feliz no rosto, olhando adiante, enquanto as lágrimas começavam a se acumular em seus olhos, ela pensou como ele criou um robô tão legal para ela e sua família deveria aceitá-lo com trepidação. Olhando para o anel, ela começou a se perguntar que vestido ela usaria no casamento. Ela, então, sugeriu... Ela provavelmente optaria pela opção tradicional, com a tiara e véu. Então Shueite virou-se para Sheshon e pressionando sua mão no dedo com os anéis. Ela disse que era um anel. O protagonista apontou para o anel com o dedo e explicou que o anel era a chave para o controle. Serafim, com gotas de suor descendo pelo rosto. Shuiete se afastou de Sheshon e disse pensativamente este anel que era na verdade a chave de controle. Depois disso, Shu fez uma observação, que este tinha uma forma muito incomum. O protagonista pegou a mão de Shu e, aprimorando-a por trás, explicou que se ela precisasse disso de repente, ela só precisaria pressionar aqui. Depois disso, o protagonista indicou o caminho com o dedo. E, após o botão ser pressionado, Serafim endireitou-se e, de repente, ele voou para longe. Shua olhou para isso, atônita, e perguntou: ele está saindo? Ele está. O protagonista saindo olhou para e cima. explicou Que Serafim geralmente está em modo de espera próximo a um satélite inferior. Mas assim que ela o chamou, ele desceria imediatamente com sorrisos nos rostos. Eles olharam para cima. Depois disso, Shui exclamou que era incrivelmente legal. Então, ela percebeu que gastou uma grande quantia
em um robô desse nível. Depois disso, ela disse a Shesha que devolveria tudo a eles. O personagem principal lembrou-se disso. Havia uma enorme quantia de dinheiro na conta dele. Depois disso, ele disse que não era necessário. E este foi trabalhar com a deusa da justiça de sua colaboração. E não só ele não gastou um único euro, como também ganhou dinheiro. Ao contrário, ele também lucrou com isso. Shuei observou que neste caso, isso é ótimo. Depois disso, ela levantou o dedo indicador e perguntou: o que são essas coisas nas costas do serafim? Como asas. O personagem principal disse que há construções e radares no topo. E armas ópticas. Um dispositivo de detecção acústica de indução e aeronave e diversas outras coisas que aumentam o combate. Poder do serafim. Então o personagem principal observou que a principal razão é porque o torna mais bonito. E ele achou que ela gostaria, com expressão embaraçada e bochechas avermelhadas. Shuei disse que gosta muito dele. O protagonista olhou para Shuei com expressão surpresa e perguntou-lhe, incrédulo. Shou ficou confuso. Então ela pediu para ele adivinhar em que estágio estava agora o seu poder. O protagonista, ele a olhou pensativo. E então disse que ela revelou o poder do vento, espírito em si. Então ele perguntou: e em que estágio ela está agora? Ela estendeu a mão na frente de si e levantou 4 dedos, dizendo que já estava na 4ª fase, chamado de fluxo aéreo celestial. Então, Shuei, com um rosto feliz, começou a falar sobre a família deles. Apenas 7 pessoas alcançaram o 4º estágio. Agora, ela é a 8ª. Depois dessas palavras, ela riu e gritou que é incrivelmente legal. Chun Shan a observou atentamente, pensando que há 4 níveis de poder mundo espiritual. E ela agora estava na primeira linha do poder real. E apesar do examinador principal da competição, tem o poder de 2 níveis a mais. Mas ela tem talento para autoimprovação. Então, o protagonista começou a raciocinar. Em que nível ele está agora? O protagonista começou a listar mentalmente a arte da refinaria de espadas. Espadal, da Terral, espada secreta. O assassino experiente e a celestial flor. Ele entendeu agora. Ele está no ápice do 7º nível de poder barato. Cultivo e, de acordo com seus cálculos. Este é o nível de um artista marcial. Então, ele franziu as sobrancelhas, percebendo que, no entanto, ele é um mestre em espadas, com as habilidades adicionais da espada secreta. E a espada da terra, e ele também tem experiência. Em sua vida passada, ele matou muitos. E, para ele, aumentar seu nível matando pessoas é o caminho mais fácil. Shuel olhou para o rosto pensativo de Xing Shan com surpresa e perguntou a si mesma o que havia de errado com ele. Ela começou a supor que seu verdadeiro poder
estava exercendo muita pressão sobre ele. Depois disso, ela começou a refletir sobre o fato de que, no final, todos os homens são animais, quem só se importa com a reputação. Shu voltou-se para Xinshan com tristeza, olhando para baixo e pedindo que ele não se preocupasse. Depois disso, ela queria dizer que ela... No entanto, ela não teve tempo de terminar. De repente, o personagem principal, ele colocou a mão na nuca dela e disse que isso era muito legal. Ela olhou à frente, surpresa, com os olhos bem abertos. Depois, o personagem principal olhou profundamente nos olhos dela e disse que ela deve ter passado por muito. Se ela pudesse atingir tal nível... Shu disse o nome dele e que foi muito difícil, mas para ter o direito de votar na sua própria família. Fortalecer sua força é simplesmente necessário. Condição? Então, ela colocou as mãos atrás das costas. Ela disse que acabara de lidar com isso. Mas seus limites são instáveis. E para a família, isso é muito importante. Porque, nos próximos dias, ela vai interromper os estudos e voltar para casa, para melhorar suas habilidades. O protagonista ouviu-a atentamente. Então, apontou o dedo para si mesmo, com uma risada no rosto dele, e pediu que ela continuasse trabalhando duro. Se um dia ela alcançasse o 5º estágio, então ele se uniria a ela. Shu assentiu com um sorriso. Então, estendeu o dedo mindinho em sua direção. Eles sacudiram os dedinhos em direção um ao outro. Então, Shu riu e que gritou. Os protagonistas se aliariam a ela e ela o protegeria. Nesse momento, uma voz em uma sala luxuosa disse que o robô já estava com Shu e como parecia a ele que a sua Suei. A família teria que escolher. Então, este homem se voltou para Xiu Xinchao e a investigação revelou que o atentado à dama foi de autoria da família Nia. O crime foi cometido pela família Nia. Sushi Xinchao mandou que o cara fizesse tudo o que pudesse, mas era necessário que, em 1 hora, ele receberia notícias de que o fim, sua família já não existia. Nesse momento, ele olhou para frente com expressão sombria, com uma pequena xícara nas mãos. O cara disse que todos os membros da família Nia já estavam mortos. A família já estava morta. E seus oponentes eram muito cautelosos, mas não se encontrou nenhuma informação útil. Sui Xinchao expirou fundo e percebeu que parecia que a Nia, a família, foi apenas uma peça neste jogo. E então ele franziu as sobrancelhas. Su Xinchao virou-se para enviar secretamente 100 pessoas para proteger Chu, para que isso não aconteça novamente. Depois disso, Su Xinchao perguntou ao cara. Eles gravaram um vídeo de Shrek trolando um robô mecânico. O cara respondeu afirmativamente. Depois disso, Su Xinchao ordem de passar o vídeo para o filho e a nora. E conte a eles tudo para que assistissem ao vídeo 100 de vezes. Então, Su Xinchao gritou que se assistissem não 100, mas 99 vezes. Ele quebraria seus pescoços.
O cara obedeceu imediatamente à ordem. Algum tempo após esses eventos, na praça, onde havia uma grande tela, em um dos edifícios altos, Jin Shan caminhava pensando. Sem perceber, Shu também havia se fortalecido. Numa época em que o fim do mundo se aproximava, apenas os mais fortes sobreviveriam. Neste momento, o apresentador da TV, quem estava falando aos moradores da cidade pela tela, situado em um dos edifícios altos, direcionado aos telespectadores, e informou que a batalha na linha de frente, entretanto, acabou. Uma densa neblina foi detectada na zona marinha. Devido a isso, a visibilidade havia piorado significativamente. Então, dizer com certeza não puderam o que estava acontecendo no território marítimo. Depois disso, o apresentador disse que meio-dia atrás, a comunicação com uma ilha resort foi perdida. Agora, tentavam descobrir a causa por falta de sinal. De repente, um rugido sombrio surgiu atrás da garota. A garota apontou para trás e pediu para parar. E ela achou que ouviram algo. Então, o apresentador de TV se voltou para o operador e pediu para apontar a câmera para o local onde o som foi ouvido. Quando a câmera foi direcionada para o lado, um olho vermelho brilhante apareceu na lente. O apresentador de TV gritou de horror. Depois disso, ela perguntou confusa: "O que é isso?" Ela perguntou, atônita: "O que é isso?" Depois disso, ela foi atirada de lado com um forte impulso e, gritando com medo, pediu socorro. Um momento depois, a transmissão foi interrompida. O personagem principal franziu com uma expressão séria no rosto e olhou adiante pensando que no mundo anterior surgiu a neblina, meio mês após a ilha desaparecer. E agora tudo está acontecendo muito mais cedo. E este mundo é significativamente diferente do anterior. Então, o personagem principal interrompeu seus raciocínios, olhando para a janela do sistema, começou a pensar que enquanto os monstros começam a sair do mar. Então, os primeiros desastres começarão e algo pode acontecer que nem ele consegue imaginar. Nesse momento, uma mensagem surgiu na janela do sistema. O tempo de recuperação foi concluído. Depois disso, ele foi questionado se o jogador quer entrar no mundo de treinamento. O personagem principal percebeu que era hora. Depois disso, selecionando a resposta, uma nova notificação surgiu na janela. O relatório informou que a missão continuava e o objetivo desta missão era salvar Nino Yesh. E o neto do imperador, o personagem principal, olhou fixamente à frente e, voltando-se para o sistema, disse que queria entrar no mundo de treinamento. Nesse momento, o personagem principal entrou em um beco escuro, onde não havia pessoas. Uma mensagem surgiu na janela indicando que uma transferência estava ocorrendo. Então, o sistema informou ao personagem que ele logo se encontraria no mundo de treinamento. De repente, o personagem principal desapareceu do espaço.
neste beco. Depois disso, uma voz surgiu da condensação. A substância escura notou que era estranho. Depois disso, a voz disse que o detector de vibrações indica que uma pessoa esteve aqui recentemente, mas onde ele sumiu de repente. As vozes, nesta substância, perguntaram se ele realmente tinha habilidades ocultas do escolhido, dos céus, ou a habilidade de se mover no espaço. Várias figuras estavam em nuvens de fumaça. Uma dessas pessoas se voltou para o Sr. Bai e disse-lhe que o objeto era muito mais forte do que imaginavam. E o rastro se perdeu. Então o homem perguntou novamente: "O quê?" Pouco depois, ele concordou e disse que seguiriam suas ordens. Então, o homem virou-se para os companheiros e disse que o palácio exigiu que eles imediatamente terminar o contrato com eles e que o pagamento já havia sido feito. Então, o homem fez uma observação: que os aristocratas eram realmente avarentos. Outro membro da equipe riu e aconselhou-o a não julgá-los. Depois disso, ele comentou que, afinal de contas, eles eram a única gangue de assassinos neste mundo. Isso cobrava uma taxa a cada segundo. Depois disso, o homem comentou que eles foram contratados há apenas 10 minutos. Eles já haviam ganho 1 bilhão sem fazer nada. Depois disso, ele aconselhou-os a serem felizes com o que receberam. A gangue de assassinos desapareceu e começaram a se mover para outro espaço. Um deles comentou que, no entanto, o fato de eles terem vindo aqui tanto arruinou sua reputação e, no futuro, eles não aceitarão mais ordens da família Bi. O protagonista estava no Palácio Biwa-Ferry e refletiu sobre o fato de ter voltado novamente. Ele se voltou para Sia Dalon e perguntou qual era o estado de Gong Sujang e Niu Shan. Sia Dalon ajustou o cabelo e pediu que ele não se preocupasse. Depois disso, ela informou que eles estavam sendo tratados na sala ao lado e suas vidas não estavam em perigo. Depois disso, ela disse que ele poderia encontrá-los mais tarde. O protagonista se curvaram e agradeceu muito a ela. Neste momento, o protagonista pensava que o general Gong Xuang e o general Yu Shang haviam vencido. E o general Nin Yu Shang havia sobrevivido. Isso significava que a missão, chamada Batalha do Destino, a tarefa foi concluída. De repente, o protagonista, surpreso, com a expressão no rosto, ele ampliou os olhos, olhou adiante e abruptamente virou-se para Sia Dalon e perguntou-lhe o que havia de errado com Lin Kenshin. Com quem havia sido selecionado para a lista de 100 flores juntas. O protagonista contou a ela que eram amigos desde o nascimento. Sadia, com uma expressão calma no rosto, ela colocou a palma aberta na frente de si e emitindo energia mágica de sua mão. Pedi-lhe que se acalmasse, depois ela garantiu que ele também estava bem. Depois disso, a energia mágica que emanava da palma de sede de Alin começou a se concentrar perto de Xixan e das muitas pétalas rosadas. Lin Tianxin surgiu com uma espada na mão.
com surpresa no rosto. Olhando adiante, o protagonista, sorrindo, alegremente ele acenou a mão e o saudou, notando que tudo estava bem com ele. Leng Tianqing gritou alegremente. King Shan. Depois disso, o protagonista baixou a cabeça, com uma expressão pensativa, e disse que estava bem. Aqui, no entanto, depois disso, ele expirou fundo. Dalan virou-se para Lin Tiancheng e dentre as coisas que encontrou, apenas uma coisa atendeu aos seus requisitos. Com a cabeça baixa, Lin Tianqing respondeu afirmativamente. Depois disso, Xia Deliano fixou com o olhar e disse que, sinceramente, ele não pode ser considerado escolhido. Uma das 100 flores da lista, mas ele tem uma boa relação. Com seu discípulo, ela fará uma exceção, hoje. E com dificuldade, no entanto, deixe-o passar. Tianqing agradeceu a ela, chamando-a de a mais sagrada. Depois disso, Tianqing se voltou para o protagonista e disse que, neste enorme palácio de centenas de flores, apenas 3 pessoas são as mais sagradas. Ele e ela, Shon. Depois disso, ele perguntou se o discípulo da Santa Senhora era ela ele. Realmente está falando com ele. Com um sorriso no rosto, Chunshan respondeu-lhe afirmativamente. Depois disso, Tianqing o olhou, confuso, com os olhos arregalados e a boca aberta. E pensou que uma das 3 deusas sagradas de 100 flores, uma realmente aceitou um discípulo. E este evento abalou o mundo inteiro. O protagonista colocou a mão no ombro de Lin Tianqing e disse-lhe que se tivesse algum pedido, ele só precisa dizer. Lin Tianqing com expressão confusa no rosto. Concordou com ele. Depois disso, ela tirou suas roupas e virou-se para a surpreendida Xia Dalen e pediu-lhe para ajudá-lo. Depois, ele pediu para ela retirar a aranha demoníaca venenosa. Isso estava devorando sua alma. Do corpo dele, neste momento, uma aranha gorda que se havia enroscado firmemente no peito de Lin Tianqing estava devorando sua energia. Vendo isso, Xia Dolan, com uma expressão calma, percebeu que era uma espécie rara de aranha demoníaca. Então ela percebeu que, no entanto, no reino das 100 flores, isto não era tão raro. O protagonista virou-se para Xia Dalan e perguntou-lhe se precisava se preparar de alguma forma. Xia Dalan perguntou novamente se ele estava preparado. Então ela perguntou se ele estava preparado. De repente, ela gritou uma ordem, com uma expressão furiosa no rosto. E gritou para sair. Tianqing olhou horrorizado para frente. Sudorese apareceu no rosto dele de medo. E de repente, a aranha que estava sugando a alma de Lin Tianqing, por muito tempo, pulou abruptamente do corpo dele. A aranha, assustada, começou a se voltar para a deusa e a implorar misericórdia. Xia Dalan fixou o olhar na aranha. Depois disso, ela disse que isso não tinha mais relação com Lin Tianqing e que ela deveria ir ao Salão dos Mil Venenos.
e não ousou mostrar a cabeça. A partir daí, a aranha assustada obedeceu à ordem. Então, agradeceu-lhe por não o ter matado. Sai de Dalém virou-se para Ling Qianqing e informou-lhe que o seu demônio, a aranha, foi removida. Depois disso, ela disse que ele seria capaz de restaurar seu cultivo original. Nível e nada o afetaria aqui. Depois disso, ela mandou que ele fosse ao próximo salão e ver como o general Gong Xuengji estava. Lin Qianqing ouviu. Eles se ajoelharam e obedeciam imediatamente sua ordem. Depois disso, ele começou a agradecê-la em voz alta e gritar que estaria adepto a ela pelo resto da vida. Depois, Xia Dalin virou-se para Xu e disse-lhe que havia uma pessoa quem queria sair do palácio das centenas de flores e que ela estava agora no jardim. Depois disso, Xia desceu e pediu que ele a trouxesse até aqui. O protagonista obedeceu à ordem e colocou as mãos em frente ao peito e inclinou-se para ela. Nesse momento, Ninuasham estava debaixo de uma árvore enorme, com um grande número de pétalas rosadas. Ela colocou a palma aberta na frente e observou as pétalas caindo das ramas. As pétalas caíram em suas mãos e ela as observou. De repente, o protagonista falou com ela. Isso fez com que Niu Shang se virasse para ele, com expressão surpresa. Com um sorriso no rosto, Qing e Shan se curvaram para ela e perguntou se suas feridas já haviam cicatrizado. Então, o protagonista que seria melhor disse se ela descansasse. Aqui, por um tempo, ninguém respondeu, porque, naquele instante, toda sua atenção estava fixa na espada, que o protagonista segurava nas mãos com uma expressão ameaçadora no rosto, olhando fixamente para a espada. Nien Wushan, que detestava espadas, perguntou a Xing Shan se essa era a sua espada, com uma expressão confusa no rosto. O protagonista tentou se justificar. Ele olhou para frente com medo, virando-se para Nien Wushan. Ouviram, disse a ela, que precisava discutir algo. Newton continuou a fitá-lo e perguntou: o que aconteceu com essa espada? O protagonista ergueu a espada acima da cabeça, com expressão confusa, e disse que o santo o deu. Neste momento, o protagonista pensou que a espada estava quebrada. E ele esqueceu de escondê-lo. Depois disso, o protagonista começou a raciocinar que o santo destruiu pessoalmente o demônio e salvou-os e curou as feridas. Depois disso, o protagonista se perguntou mentalmente: ela não vai discutir com ela? Ela é? Neste momento, o protagonista olhou à frente, com um sorriso confuso no rosto. Nueasham perguntou-lhe severamente: se ele não conhece a arte da espada, ele não conseguirá aprender, é verdade? O protagonista continuou sorrindo confusamente e a afirmar que ele sabe, com uma expressão séria no rosto. Nem o Shang diz que ia embora, e depois que ela saiu,
Ele precisaria trabalhar muito e aprender algumas técnicas verdadeiras do sagrado. Senão, seu nível de cultivo seria muito baixo. E ele não conseguiria alcançar nada. O protagonista concordou com ela e, naquele momento, Gong Sunji se aproximou de King Shan pelas costas e dirigiu-se a ninguém e disse a ela que iria com ela. E eles devem voltar às linhas de frente rápido possível, porque todos já estavam esperando para que eles relatassem o que estava acontecendo. O protagonista, surpreso com a expressão no rosto, virou-se atrás dele. Depois disso, eles se curvaram a Gong Sunji e comentou que era bom que o general Gong Suanji compadeceu-se dele, e ele não morreu no campo de batalha. Depois disso, o protagonista disse que ele o enviou ao mundo do valor marcial. E tudo o que estava acontecendo agora foi o resultado de suas ações. Gong Sanji explicou que isso era a chamada retribuição. Por boas ações, Lan Qianshen então se voltou para disse-lhe que se encontrariam na próxima vez. E que ele esperava que seu cultivo, o nível aumentaria em breve. O protagonista respondeu afirmativamente e disse que seria assim. Depois disso, Nin Yushang se afastou e disse que, quando ela tinha tempo livre, ela convidou o protagonista para visitá-los. Porque para isso, ela só precisaria dizer o nome. Os protagonistas responderam afirmativamente. Então, ele acenou e despediu-se deles. Pouco depois de Gong Suanji, Nenui Shang e Lin Tianqin saiu do Palácio das Centenas de Flores. Pouco depois, dentro do palácio, Xie chamou o protagonista para encontrar seu camarada mais velho. Este camarada era Inhe Tian, quem era o discípulo mais velho da centena, deusa das flores. Tian perguntou: não é este o cara que tentou suborná-lo antes? O protagonista olhou para frente e pensou: afora. Tian era o discípulo mais velho da deusa das 100 flores. Na verdade, ele era uma de suas encarnações. O protagonista entendeu, ela realmente havia separado uma parte de si mesma, e apenas a deusa das 100 flores. A capacidade de tal coisa. Então, o protagonista virou-se para Intien e disse que queria obrigado por todas as facilidades. Ele havia fornecido anteriormente. E também se desculpar, respondeu que acabara de perceber que Ninui achou. Ninguém poderia ser enganado após isso. Tian perguntou como ele conseguiu esconder tudo. Diante de mulheres, assim, com um sorriso no rosto, Qin Shan explicou que essa era a primeira lição que o mestre havia ensinado, que ele não deveria ofender uma garota bonita, com alto nível de cultivo. Tia respondeu, dizendo ele achou que ainda precisava aprender essa do seu habilidade mais velho. Tia Dalen contou ao protagonista que tinha 2 irmãos mentores. Enviar uma mentora e que hoje ela os aceitaria oficialmente.
Ela então pediu que eles a vissem. Seus discípulos obedeciam à ordem. Depois disso, o jovem mestre Shen Shalom Zolim apareceu